Então, tem uma missão que trabalha cadeias produtivas na área da agricultura, agroindústria, o tema da sustentabilidade, da digitalização do agro. A outra missão é complexo econômico industrial da saúde, que o objetivo é reduzir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde e ampliar a saúde no país. Uma meta que reúne a parte de infraestrutura, então infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. Né? Essa meta está muito integrada com... missão, né? Missão. Essa missão está muito integrada com as metas e a agenda de trabalho do PAC. A quarta missão é toda a parte de transformação digital. Né? Então, isso é um universo, é um dos drivers de desenvolvimento, a indústria 4.0, são novos materiais. Quinta é a parte de missão de descarbonização da indústria, ampliação das cadeias associadas à transição energética. E a última são as tecnologias relacionadas à defesa, né? Críticas para a soberania e defesa nacional. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Missão Desenvolvimento. Sou Paulo Gala e hoje tenho a alegria, honra de receber aqui no nosso programa o professor Jackson de Toni. Vamos falar sobre políticas de desenvolvimento econômico, também conhecido entre economistas como políticas industriais, ações que os governos fazem para ajudar os países a se desenvolverem. Agora está na moda com os Estados Unidos, com o Bidenomics, com a Alemanha, com os europeus fazendo isso, com os chineses fazendo há muito tempo, né? Eu sou dos anos 90, em que era pecado se falar em política industrial no Brasil. Aliás, tinha um ditado, né, da moda da época que era: a melhor política industrial é não ter política industrial, que era uma frase do Gary Becker, né, um grande economista de Chicago. O Brasil surfou muito essa onda nos anos 90, depois voltou a fazer políticas industriais na era Lula e Dilma, interrompeu brevemente ali na era Temer e Bolsonaro, e agora retoma com Lula 3 uma política industrial bastante ampla, né? Vamos falar certamente sobre isso, né? E ninguém melhor do que o professor Jackson para debater esses temas aqui com a gente. Professor, grande honra, alegria recebê-lo aqui. Fala um pouquinho da sua trajetória aqui para a turma que não te conhece, antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui conversando contigo sobre um tema super relevante, né? Eu sou economista de formação, me formei na PUC de Porto Alegre final dos anos 80, né, início dos anos 90, mas em seguida fui para outras áreas, né, expandi, digamos assim, meu leque de trajetória de formação. Eu fui fazer mestrado em planejamento regional e urbano na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Naquela época eu trabalhava na Prefeitura de Porto Alegre na gestão de programas de desenvolvimento e apoio para mobilidade urbana, né, eu era responsável pela área de economia de transportes, né, então isso me atraiu. E em Brasília, e depois eu fui funcionário concursado lá da Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul, era técnico em planejamento até 2003, quando fui cedido para trabalhar na Casa Civil da Presidência da República, onde eu fui participante, aliás, fui um dos membros da equipe original que criou a subchefia de monitoramento e avaliação, a SAM, que é uma subchefia da Casa Civil da Presidência que cuida de metas presidenciais e que dura até hoje. É interessante. Passou por vários governos, inclusive governos muito diferentes e polarizados, né, politicamente, e essa subchefia permanece, o que é um sintoma, inclusive, da necessidade do centro de governo no Brasil ter uma estrutura especializada, técnica e política, para monitorar metas que são do presidente da República. Necessariamente não são as mesmas do plano plurianual ou dos planos de desenvolvimento. E aqui em Brasília eu acabei fazendo doutorado em ciência política, na UNB. Então, eu sempre tive uma preocupação de construir minha formação muito junto com a minha prática profissional, né? Uhum. E desde 2001, desde 2010, eu fiz processo seletivo e sou técnico, então, sou analista de planejamento, de inovação e produtividade da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, que foi uma pequena agência criada há 18, 17 anos para exatamente tentar dar liga, né, nesse ecossistema, às vezes muito difuso e caótico, que trabalha com políticas de desenvolvimento produtivo no Brasil.
e tentar fazer essa ponte com o setor privado. Né? Você mudou da subsecretaria de metas para a BDI, foi isso? Sim, eu saí da Casa Civil, tive uma passagem na Apex Brasil, onde fui gerente de planejamento, no início, quando a Apex se estruturava como uma grande agência de promoção comercial e atração de investimentos, lá em meados dos anos 2000, e logo em seguida entrei na BDI e fiquei muito tempo na área de planejamento da agência. Né? Recentemente eu fui para a área de projetos finalísticos, trabalhar com um tema de ESG ou ASG, né? Com editais piloto para testar alguns modelos de negócio. E agora estou muito engajado na inserção da BDI e na construção dessa nova política industrial. Né? Então, essa é a minha trajetória, Paulo. Boa, fantástico. Qual o tamanho da BDI hoje, Jackson? Aproveitando aqui o gancho, mostra seu chimarrão aí para a turma ver que você mantém as origens aí, fiéis, verdade, né? Verdade. Qual é o tamanho da BDI hoje? Se a gente puder começar falando um pouquinho da BDI, porque tem muita gente que não conhece da BDI, acho que é interessante as pessoas conhecerem o trabalho da agência. Né? Sim, em 2003, 2004, né, havia uma convergência muito interessante de opiniões no governo. O Palocci era o ministro da Fazenda, o Glauco Arbix era presidente do IPEA, né, era um professor da USP na área de sociologia, muito ligado aos temas de inovação, a ideia de que o Brasil precisava ter políticas industriais mais ativas, precisava resolver os problemas de coordenação governamental e que precisava, então, de uma instituição mais especializada, né, em trabalhar esses temas de coordenação e escolher alguns alvos, né, para construir a política. Era basicamente uma solução de governança. Então, a BDI foi criada com essa finalidade. E ela foi criada a partir de uma solução jurídica bastante inusitada para a época. A gente está falando de 18 anos atrás. Existe no quadro jurídico das organizações paraestatais no Brasil, ou parafiscais, a figura do serviço social autônomo, que é a mesma figura jurídica do sistema S tradicional. Mas tem o sistema S tradicional, esse que foi criado lá no segundo governo Vargas, há 60 anos atrás, vinculado às confederações industriais para fazer capacitação de mão de obra, né? A origem do sistema S, Senai, Senac. Treinamento de pessoal, né? Treinamento, numa época que não havia capacidade estatal nem privada de fazer isso, né? E depois se construíram como grandes organizações com uma capilaridade, enfim, com um papel e uma relevância social importante. Essa figura jurídica, esse serviço social autônomo, ela é híbrida. Ela tem características públicas, por quê? Porque ela é alimentada por uma contribuição compulsória, uma CID, né, uma contribuição de interesse econômico, que é descontada um percentual, que eu acho que é menos de 1%, da folha de pagamento das empresas. Então, a BDI ela foi criada com uma parcela da contribuição do SEBRAE. Aliás, a Apex e a BDI, como costelas, né, de Adão, elas foram retiradas do bolo que o SEBRAE tinha arrecadado naquela época, tinha na estrutura de arrecadação. Mas elas têm uma gestão privada, Paulo. Elas são inspiradas pelo direito privado. Então, elas são regidas, por exemplo, pela CLT. Elas têm uma gestão privada, elas têm metas. E essas entidades novas que foram criadas naquela época, a Apex e a BDI saíram mais ou menos na mesma época, elas têm um contrato de gestão com metas e resultados com o governo federal. Ah, legal. E os 3 diretores da BDI são nomeados diretamente pelo decreto presidencial. Né? Então, você vê assim, são entidades a BDI, no caso, é uma entidade de utilidade pública, é uma entidade regida pelo direito privado, a sua direção é nomeada pelo presidente da República, ela possui um contrato de gestão com metas e resultados com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MIDIC, e ela tem que prestar, e ela é fiscalizada pelos órgãos de controle, como se órgão público fosse. Né? Então, nós temos lá hoje um orçamento, e foi propositadamente, naquela época, criada como uma organização pequena, enxuta, ágil, capaz de atacar esses problemas de coordenação e de apoiar a formulação de políticas industriais. E, eventualmente, executar projetos piloto que servissem como cases ou como teste de modelos, né, para que pudessem ser escalados, né, como políticas públicas futuramente. Então, hoje, a BDI tem por volta de
deve ter por volta de 80 funcionários ou 90, dos quais 50 são técnicos efetivos que trabalham na área finalística e na área meio, e tem um orçamento que deve chegar no máximo a uns 140, 130 milhões de reais por ano, destinando um pouco mais da metade desse valor para a área finalística, para estabelecer, desenvolver projetos e testar conceitos e realizar projetos pilotos. Então é isso, é uma agência muito pequena, ela só tem em Brasília. Como é que você compara com a Embrapi? Tem sobreposição com a Embrapi? Como é que fica isso? Então, essa é uma questão em aberto, né? Quando a gente discute governança de políticas industriais, né? É um tema que se trabalha em todo mundo. Na ciência política, né? A gente tem até uma área de conhecimento específico que é SBR, né? State Business Relations, né? As relações entre negócios e Estado, entre empresas e Estados. Tem um grande expoente do MIT, o Ben Ross-Schneider, ele é um brasilianista, tem muitos livros publicados sobre esse tema, que é como que a gente faz a coordenação e a articulação de um ecossistema que nasceu caoticamente, né? Então tem FINEP, tem Embrapi, tem todos os bancos, BNDES, Banco do Brasil, tem área de fomento, área de pesquisa, tem os ICTs das universidades. O próprio MIDIC, né? O próprio MIDIC com as suas vinculadas, o INPI, que cuida de propriedade industrial, as 40 universidades, os laboratórios do MCT, porque hoje falar em política de desenvolvimento e inovação são falas contíguas, né? Não dá para separar uma coisa da outra. A Embrapi foi uma feliz solução, a partir daquele modelo de ecossistema de inovação alemão da Fundação Fraunhofer, né? E vinculando uma ideia de fomento a partir de uma combinação de verbas públicas com retorno dos beneficiados e criação de fundings através do credenciamento de instituições. Então, a Embrapi hoje tem dezenas de instituições credenciadas. A grande diferença é o seguinte, a Embrapi ela não faz atividade de coordenação de políticas públicas, de políticas industriais, e ela não tem um contrato de gestão com a área de desenvolvimento, ela tem um contrato de gestão com o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia, que eu acho que são os dois grandes portadores de orçamento público, e ela não recebe recurso diretamente do setor privado via esse mecanismo que o Sistema S, lato sensu, recebe. E a BDI não faz fomento, né? A BDI não faz fomento, a Embrapi faz fomento, né? Essa é uma grande diferença. Agora, a gente tem parcerias com uma das características da BDI, exatamente como ela é pequena, ela tem que trabalhar sempre em redes, né? De parceiros para desenvolver projetos. Mas, Paulo, o grande desafio hoje nosso no governo, né, federal, e a BDI é uma agência governamental, embora não seja pública, é uma entidade paraestatal. Aliás, o Tribunal de Contas, ele já, em julgamentos e acórdãos, já disse que esses recursos, como são de origem compulsória, eles são considerados como se tributos fossem, né? Então, nós temos toda a própria lei que criou a BDI, ela estabelece os princípios lá da administração pública, aqueles mais tradicionais, né? Da impessoalidade, da economicidade, da transparência, etc., né? O grande desafio agora é reconstruir instâncias, né, colegiados de concertação, de diálogo entre o setor público e privado para definição de prioridades, para definição de metas, de projetos estratégicos e de uma estrutura de governança mínima, enxuta, que monitore e avalie os resultados. Isso significa o seguinte, é um desafio tremendo, né? Porque esse conselho que foi criado recentemente fez a primeira reunião o Conselhão, né? Até explicando o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, né? Na verdade, as pessoas confundem, geralmente, né? Tem o Conselhão, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o SEDES, que, né? Era o antigo lá do Lula. Que também foi recriado agora, né? Pelo governo Lula, e que esse é um conselho mais, assim, genérico, trata de políticas sociais, fala com todos os setores, setorial, etc. O CNDI é mais focado na política de desenvolvimento produtivo, né? Então, nós temos lá um conjunto de 22 representantes do governo e o mesmo número de representantes do setor privado, e esse colegiado, que é consultivo, né? Ele não tem a função de deliberativa, nem poderia ter, ele vai se organizar através de grupos de trabalho
que vão definir, então, os projetos e as agendas. E o interessante é que nós fizemos agora, dia 6 de julho, a 17ª reunião, né? Ele foi criado, na verdade, a formulação original do Conselho, ela vem do CNDI, criado na mesma lei que criou a BDI lá em 2004, quando o ministro era o Furlan, e que cumpriu um papel de empreendedor político extraordinário naquela época, né, sendo, de fato, um hub, né, que conectou o setor privado com o setor público, numa certa continuidade. Mas houve uma interrupção muito grande. De 2016 a 2022, o CNDI deixou de existir. É isso, né, que eu ia te perguntar, ficou completamente parado, né? Essa ideia. Ficou completamente parado, E no último governo, né, por uma decisão da gestão anterior, federal, ele foi simplesmente extinto. Aliás, todos os conselhos federais que não eram embasados por lei, né, foram extintos. O CNDI, ele não foi extinto formalmente, porque havia uma lei, mas ele deixou de funcionar. E é preciso que se diga, Paulo, essas políticas industriais, né, mais schumpeterianas, mais desenvolvimentistas, elas exigem muito diálogo, porque, afinal de contas, o governo não intervém diretamente na economia. O governo não é uma política industrial via criação de estatais, é uma política industrial via criação de incentivos, né? Exato. E isso precisa ser combinado com o setor privado. Tem um grande autor que eu gosto muito na literatura econômica e política dessa área, que é o Peter Evans, né? E ele usa aquela expressão do embedded autonomy, né? Quer dizer, preciso que a burocracia pública esteja inserida, né, no mundo privado, ou seja, conheça as empresas, saia da bolha de Brasília, entre em contato com o princípio de realidade com o mundo real, né? E, ao mesmo tempo, faça isso sem captura, né? Mantendo a autonomia. Sem sucumbir aos inúmeros lobbies e grupos de pressão que aqui em Brasília, você sabe, são terríveis e são constantes, né? Tem uma discussão aí do distanciamento ótimo, né? Que você não pode nem estar próximo demais, nem longe demais, né? É uma exatamente. Delicado, então, uma sintonia fina, né? É uma sintonia fina, um trade-off complexo, né? Então, o CNDI, ele se organizando nessas comissões, nesses grupos de trabalho, sendo uma espécie de câmara de compensação, né, de interesses, alguns contraditórios, outros não, ele vai procurar administrar e gerir a política, né? E a experiência que a gente tem do CNDI na gestão do Furlan, lá em 2004, 2005, 2006, 2007, foi extremamente interessante, né? Só para lembrar as pessoas, foi aquela instância, foi aquele colegiado que discutiu, por exemplo, vários programas do BNDES, né? O Profarma, que foi um programa histórico, que oxalá que deu tivesse... muito certo, que aliás deu muito certo, né? Criou gigantes brasileiros eficientes, né? Sim, e que se tivesse sido continuado com a ênfase que precisava, a gente talvez tivesse passado menos apertos na pandemia, né? Com uma produção nacional mais independente, autônoma de fármacos e produtos necessários naquela crise que a gente passou. A Hemobras foi discutida lá. A lei de inovação foi discutida no âmbito do CNDI, dos grupos de trabalho, das câmaras técnicas, né? A renovação da lei de parcerias público-privada, a introdução do biodiesel na matriz energética, programas de incentivo e regimes tributários especiais para bens de capital, enfim, o Programa Nacional de Biotecnologia, a própria reformulação do PADIS, né, que hoje ganha nova moldura e tal. É importante esses conselhos, e todo mundo tem isso. Quer dizer, a Coreia tem conselhos desse tipo, os Estados Unidos tem vários, a França, enfim, faz parte da tradição das melhores políticas industriais e do benchmark mais sofisticado, a criação dessas instâncias. Agora, elas têm que funcionar, né? O CNDI antigo, e eu acho que a atual experiência vai retomar um pouco isso, ele tinha algumas regras, né? Por exemplo, tinha toda uma estrutura de apoio e de suporte, né, que a gente depositava na BDI como uma secretaria executiva da época, para organizar a parte operacional, a parte ritualística do colegiado. Porque isso pode parecer pequeno, né? Pode parecer uma filigrana da micropolítica, uma coisa mais paroquial, mas não é. Então, o Furlan colocava o capital político dele nisso, assim como o atual ministro do BIDIC. Desculpa interromper, qual é o papel da BDI nisso? Vocês pilotam, ajudam a pilotar o CNDI? Então, a BDI foi criada junto com a PITSE, né? A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, que foi a primeira experiência mais sistematizada de política industrial
depois do PND, depois né, de muitos anos. Depois nós tivemos a Política de Desenvolvimento Produtivo em 2008. Né? Ela teve, PDP. enfim, a PDP. Ela teve um fim um pouco trágico, porque ela foi anunciada em março e alguns meses depois estourou a crise do subprime, né, do Lehman Brothers, que praticamente transformou as medidas da política industrial em medidas contracíclicas, né, de incentivo ao crédito, ao emprego, para evitar falência generalizada, etc. Então, teve lá as suas razões, né? E depois, no primeiro governo da presidenta Dilma, a gente teve o PBM, Plano Brasil Maior. Em todas essas políticas, a BDI cumpriu um papel duplo. Por um lado, ela dava suporte operacional, né, porque existe toda uma tecnologia para você reunir 20 CEOs de grandes empresas no Brasil, de várias áreas, e 20 ministros, periodicamente, com dezenas de grupos de trabalho. Imagina a agenda desse... Não é fácil você conciliar a agenda dessas 40 pessoas, né? Não só agenda, Paulo, mas tem um problema de gestão do conhecimento e da informação, né? De assimetria de informações. Então, você tem que ter registro, encaminhamentos, análises, memórias das reuniões, monitoramento das decisões, senão vira uma grande cacofonia, né? Uma grande bagunça, né? Exato. A grande vantagem dessas instâncias, quando são organizadas, e a Secretaria Executiva, o papel de Secretaria Executiva que a BD desempenhava era para isso, é que elas elas disciplinam a ação dos lobbies, né? Porque o que é o lobby? O lobby, geralmente, assim, uma visão mais perversa dessa prática, que em países mais maduros, né, é absolutamente normal e desejável e regulamentada. Aliás, o Brasil está em processo de regulamentação também. O lobby é aquela figura um pouco sombria, né, que tem acesso às salas dos palácios dos governos, com, às vezes, táticas escusas, né, e consegue influenciar os decisores de uma forma não transparente. Essas instâncias, quando funcionam, limitam essas práticas, né? Ou até mitigam, ou até eliminam. Trazem à luz a discussão. À luz do sol, né? Como dizia aquele jurista americano, o melhor desinfetante. Tem regras, tem previsibilidade, os agentes agem em função dos custos de negociação. Então, isso é muito interessante, é muito importante. Por isso que eu até estudei isso na minha tese de doutorado, né? E eu dizia o seguinte: o CNDI ele tinha um capital reputacional que vinha de 3 fatores. Vinha de uma mudança ideacional, quer dizer, tinha um novo governo, tinha uma ideia de que a indústria era importante, que era preciso recuperar uma trajetória de desenvolvimento, etc. Tinha uma figura política no ministro que era um empreendedor político, fazia esse papel meio de broker, né, das relações. Isso aí falando do Furlan, né? Você está falando no caso ali da época do Furlan. Exatamente. E tinha também instrumentos, né? Porque não adianta ter política industrial baseada em enunciados genéricos, né? Porque o PowerPoint aceita tudo. A gente faz... Se não tem instrumentos efetivos que funcionem, né? Então, houve essa... Na ciência política tem até um inglês chamado John Kingdon, que trabalha com um modelo de agenda setting, né? De formação das agendas públicas, que diz exatamente isso, né? Múltiplos streams, né? Está na agenda, existe o problema, existe uma janela de policy windows de oportunidade, né, que é um novo governo, uma discussão de orçamento, um novo plano plurianual, e quando esses fluxos se unem, né, a política acontece. E foi isso que aconteceu. Qual é o grande problema, né? Eu me lembro que eu tinha um professor da economia da UNB, chamado Bernardo Miller, um professor muito, enfim, conhecido, e ele estava na minha banca, e ele disse assim: mas o teu modelo não tem capacidade preditiva, né? Porque quando é que esses fluxos vão reunir de novo para a política dar certo? Né? Uma janela de oportunidade, um empreendedor político, uma vontade generalizada... Tem quase que uma dependência de sorte, inclusive, né? Exatamente. Então, uma das características que realmente a política industrial mais moderna tem é essa... que os cientistas políticos chamam de path dependency, né? Uma dependência da trajetória do contexto tremenda. Por isso que os modelos não são generalizáveis, né? A gente estuda a China, a Coreia e outros países, mas, afinal de contas, é difícil transferir os instrumentos que os coreanos usaram para o Brasil, porque o arranjo institucional é outro, a cultura política é outra, né? Então, o que aconteceu foi isso. Agora, esse governo, nessa experiência atual, né, de conselho... Então, só para concluir aqui, Jackson, olhando para trás, então a gente teve a fase, vamos dizer assim, gestão Furlan, depois com o PDP teve a crise de 2008, que deixou essa discussão meio de lado,
E depois teve o plano da Dilma. Qual é a avaliação que você faria, assim, brevemente, já que estamos nessa seara, antes de falar do governo atual? Sim. O Plano Brasil Maior, ele foi um plano muito complexo, porque não houve um sucesso claro do ponto de vista de escolha de prioridades, né? Nós tínhamos 26, 27 setores prioritários. Era muita coisa, né? É evidente, é uma coisa até um pouco ingênua, né? Quem tem muitas prioridades não tem nenhuma. Mas o que é essa capacidade, essa incapacidade de focar, de escolher prioridades revela, né? Se a gente fizer uma anamnese aí, vendo os conteúdos mais profundos disso, é um sistema político que não consegue construir consensos estáveis, né? Porque existe uma mudança de regra tão grande e uma imprevisibilidade tão grande, uma fragmentação de players tão grande no nosso sistema político institucional, que envolve também a representação dos empresários, né? Veja, por exemplo, tem toda uma literatura, né? Estou lembrando aqui do Mancuso, da USP e outros, que estuda essa questão da formação da opinião empresarial e da ação dos lobbies. Nós temos a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que tem as confederações estaduais e as federações estaduais, como a Fiesp, e, em paralelo, tem 50, 60 associações industriais independentes, a BINE, a BIMAC, enfim, cada setor tem a sua forma de representação. E essas representações sempre têm uma tensão entre si. Então, muitas vezes é difícil de formar uma opinião consensual. E o BNDE e o PBM, ele resolveu esse problema de dilemas decisórios, né, ou de ação coletiva, como a gente fala na ciência política, através de uma estratégia fácil e equivocada, que foi incorporando. Então, tinha mais uma área prioritária, vamos incorporar. E, em função disso, ele perdeu... Toda demanda virava uma prioridade, foi basicamente isso. Né? Exatamente. E aí ele perdeu potência, porque os recursos eram escassos, os instrumentos eram né, difíceis. Eu lembro que o saudoso Davi Kupferer, né, que era assessor do Luciano Coutinho no BNDES na época, e foi um grande formulador do Plano Brasil Maior, ele sempre falava do miolo da indústria, né? Quer dizer, aqueles setores que não são tão primitivos e atrasados, mas não fizeram o catch-up, não passaram para o andar de cima, ainda tem problemas de produtividade. Né? Esse setor, ele sempre foi muito mal representado, né? E essa subrepresentação acaba repercutindo na ausência de instrumentos ou nas linhas de crédito, enfim. Esse era um grande problema, né? E o Plano Brasil Maior também teve um outro problema que foi, digamos assim, a macroeconomia, né? A gente sabe, eu lembro sempre de uma palestra do Wilson Suzigan, que, aliás, escreveu um texto sobre a BDI, desde o início, ele e o João Furtado, e o Suzigan dizia o seguinte: se você não equacionar o problema macroeconômico e não tiver harmonia entre política macroeconômica e política industrial, você acaba enxugando gelo na política industrial, especialmente na taxa de juros e no câmbio, né? Se deixa o juro alto e o câmbio valorizado, não adianta nada. Exatamente, você cria incentivos negativos. No PBM, a gente teve, em função dessa pulverização de objetivos, nós tivemos até 18 regimes tributários especiais, né? Esse foi um outro sintoma da fragmentação da política, né? Agora, parafraseando o Becker, né, que dizia que a melhor política era não ter política, eu diria o seguinte: é melhor ter alguma política, mesmo que com erros, do que não ter nenhuma política, sabe? Porque a gente precisa... Essa mentalidade de que é preciso construir um projeto nacional que não seja transformar o país numa grande fazenda, numa grande mina, né? Essa especialização regressiva que não vai garantir empregos, não vai garantir investimento em P&D, não vai garantir complexidade, vai provocar exatamente o contrário. Essa mentalidade, ela não está resolvida nas elites políticas, culturais e econômicas do país, sabe? Aliás, longe de estar resolvida, bem longe. Longe de estar resolvida. Volta e meia você encontra em gente ilustrada, bem-sucedida, em postos de comando, tanto no público quanto no privado, que não estão preocupadas com isso, com o futuro do Brasil, com um projeto de desenvolvimento, com um país mais justo, mais inclusivo, mais sustentável, né? Então, a política industrial, mesmo que episódica e passageira e cheia de problemas, ela é uma narrativa que a gente precisa continuar insistindo, trabalhando, lembrando que é preciso fazer esse debate, né? Mas vamos lá, eu te interrompi, vamos voltar no governo atual agora, porque a gente acho que falou bastante, né, dos planos lá de trás. Então,
Então, corta 2016. O segundo governo Dilma já foi um governo mais complicado, apesar do Plano Brasil Maior ter sobrevivido algum tempo, os colegiados já começaram a se diluir, as instâncias não se reuniam mais, não havia mais espaço tanto na agenda. Começou aquele período de crise, 2015, 2014, já com um movimento recessivo, né? É difícil falar em política industrial em países como o nosso, né, onde o centro decisório está fora do país, né? Você vive um ambiente de democracia com múltiplos atores e com poder de veto, né? E ainda mais um terceiro elemento com quadro recessivo. Então, digamos que, assim, na metade do segundo governo Dilma, que acabou em 2016, a narrativa da política industrial já estava bastante fraca, tá? Então, teve um corte. Não, bastante fraca, você está sendo generoso. Ela começou a ser demonizada, né? Na verdade, ela começou a ser culpada de todos os males do Brasil. Parece que toda a crise brasileira, né, tudo que aconteceu ali foi culpa da política industrial, né? Como se ela tivesse essa potência para causar uma crise como a que se causou no Brasil, né? Na política pública, a gente diz assim, importa o mundo real, importa, mas importa quem controla a narrativa, né? E o controle da narrativa exatamente hegemônica foi esse. Lembro de um texto de dois pesquisadores do Banco Mundial, acho que uns 3 anos atrás, escrevendo assim, a política que não se pode falar o nome, né? E aí falando de política industrial. Essa é do FMI, não, foi no FMI até, o da Policy that shall not be named. Né? Exatamente, FMI. Né? Então tem esse corte aí. Vamos cortar a cena, 2016, corta para 2023, né? Um período de 4, 5, 6, 7 anos aí, com ausência total de política industrial, retorno de uma agenda microeconômica, ambiente de negócios e custo Brasil, né? Foi isso que aconteceu. O MIDIC foi extinto, né? É um sintoma mais expressivo e simbólico do que esse, não existe. O Ministério que cuida do desenvolvimento foi absorvido pelo Ministério da Fazenda, que se tornou o Ministério da Economia, e a política industrial simplesmente foi riscada do mapa. 2023, esse ano, o Lula ganha no passado, está no programa de governo, está na agenda do centro de governo, política industrial é retomada. Bom, os conselhos voltam, né? Os conselhos e as conferências, né? Não só na área industrial, área social, infraestrutura, políticas setoriais, né? As conferências nacionais, etc. Esse movimento de participação, o próprio plano plurianual, né? Inclusive, hoje tem uma plenária em São Paulo para apresentar o plano plurianual para os players, aí, os atores políticos institucionais de São Paulo, como está sendo feito em todo o Brasil. E o CNDI não foi diferente, né? Mas com mudanças importantes, né? E tem um certo aprendizado com a história, que não é trivial, e também não é tão comum acontecer na área pública, né? Que sempre repete a roda e reinicia, os mesmos erros acontecem a cada gestão, a cada ciclo. Em primeiro lugar, a política não vai ser mais organizada por setores, né? Então, nós não vamos ter esse risco de ter 30 grupos de trabalho, 30 setores prioritários. A lógica da política agora é ser organizada por missões. Né? Que é isso que eu ia falar, que, aliás, é uma grande contribuição dessa discussão de missão, né? Porque ela não é setorial, ela envolve vários setores e tem outras prioridades, né? Exatamente. E esse conceito de missão, né, que vem lá da... Na Aliás, verdade, vem da... Desculpa te interromper, Jackson, só fazer uma propaganda no nosso podcast, cujo título é Missão Desenvolvimento, né? A gente está aqui há mais de 2 anos já, chegando quase em 100 episódios, né, discutindo a ideia de missões, né? Então a gente fica feliz em ver que está sendo usado isso, né? Fantástico. É isso, né? É a disputa de narrativa, a disputa de ideia, a gente não pode desistir, né? Porque isso, às vezes, é um processo geracional, né? Você leva 20 anos para mudar as mentalidades. E em algum momento a ficha cai, né? Então, a ideia de missão, assim, claro que é um tema que vocês falam recorrentemente no canal, mas é isso, quer dizer, a lógica setorial é uma lógica de silos, né? É uma lógica confinada em setores que muitas vezes não acumulam sistemicamente, não se relacionam e perdem potência. A missão, ela não é um discurso novo, né? É um discurso que vem dos anos 50, da Big Science, lá na discussão dos norte-americanos, mas que foi muito revigorado, revisitado, repaginado pela professora Mazzucato, né? Lá na UCL e no instituto que ela criou de políticas públicas, e a missão coloca as políticas industriais de desenvolvimento numa lógica mais ampla, mais complexa, mais sistêmica, relacionada a grandes problemas da sociedade, né? Então, ela retira
digamos assim, da Então, mão... no setor é cada um no seu quadrado, né? A missão não, ela tira as pessoas do seu quadrado, vamos dizer assim. Exatamente. Missão, por exemplo, é como é que a gente vai resolver o problema da fome, né? Missão, como é que a gente vai resolver o problema da descarbonização, da sustentabilidade, ou da infraestrutura, ou da mobilidade urbana, né? Ou da dependência sanitária de fármacos, né? Então, a missão, ela coloca a indústria junto com outras políticas públicas, outras áreas de intervenção do governo, para resolver grandes problemas de impacto social. Ela dá mais legitimidade, inclusive, né, Paulo, para a política industrial. Claro, porque ela coloca a política industrial para resolver problemas concretos da sociedade, né? Exatamente, né? Porque nós temos que fazer uma meia-culpa, né? Não só o pessoal da área de economia, que mexe com desenvolvimento, mas o pessoal da área de ciência e tecnologia. Muitas vezes esse caminhão de dinheiro, né, que o governo investe em ciência e tecnologia, que faz com que o Brasil hoje seja um dos maiores produtores de papers do mundo, e a gente forma 21 mil doutores por ano, 21 mil doutores por ano, tudo isso. É muita gente, né? Mas o número de patentes é ínfimo, né? Esses dias eu descobri que é menor que da Austrália. A Austrália tem bem mais patentes que o Brasil. Então tem alguma coisa, algum gap, né? Alguma engrenagem que não está funcionando entre a quantidade de recursos que a gente coloca nos sistemas públicos, na maioria das vezes, e o resultado de geração de negócio, de emprego, né, de renda, né, na outra ponta. Por que eu estou falando isso? Porque na política industrial, não adianta a gente manter aquele discurso, a indústria é importante e o agro não é. Isso é totalmente equivocado, né? O agro também é importante, então vamos ter que disputar qual é o modelo do agro que nos interessa. Será que é o modelo que exporta 90% de soja com dependência de fertilizante de 70% para virar farelo de comida de animais na China, que a gente importa através de produtos industrializados, etc. Vamos disputar os modelos e vamos trabalhar com o conceito de agroindústria. Isso está mais próximo de missão do que uma lógica setorial. Aliás, das missões novas, até aproveitando já para falar das novas missões, do agronegócio tem uma missão ligada a isso, né? Tem cadeias agroindustriais sustentáveis e digitalização do agro e segurança alimentar e nutricional. Está tudo no mesmo pacote, porque está tudo relacionado. E essa lógica de missões, ela é interessante do ponto de vista cognitivo, né, até epistemológico, porque ela nos ajuda a resolver um grande problema das políticas industriais aqui, em qualquer lugar do mundo, em democracias, que é o problema de coordenação. Coordenação. O governo, em alguns momentos, é um grande labirinto cacofônico. É difícil de coordenar 30 ministérios, 50 empresas, 40 autarquias, Meu Deus do céu, cada uma com seus egos institucionais, sua agenda, seu programa, seus problemas, seu público-alvo específico. E na administração pública, Paulo, a lógica do direito administrativo é uma lógica muito rígida. Você não pode fazer o que não está previsto na lei, né? E em última instância... Não tem freestyle, né? Não dá para você ficar improvisando, né? Em última instância, o direito administrativo é hostil à inovação. Você não pode... Inovar descumprir a lei. É contra a regra no limite, né? Está sujeito a punições dos órgãos de controle. Então, é um sistema que cria desincentivos à inovação, né? Por isso que hoje se discute tanto qual é o tipo de Estado, reforma administrativa, né? Países mais desenvolvidos têm formas de contratação, de relação entre o público e o privado muito mais flexíveis, né? Mas, Jackson, deixa eu puxar aqui para a gente falar das missões. Assim, imagino que vocês tenham participado da elaboração dessas missões aí na BDI e tudo mais, né? Se você puder citar as missões aqui, porque tem muita gente que não conhece ainda, né? Acho que seria legal falar um pouco disso para, inclusive, dar concretude aqui à nossa conversa, né? Sim. Então, são 6 missões, né, que foram aprovadas. Essa primeira reunião do CND, dia 6 de julho, que foi amplamente divulgada na imprensa, né, com a presidência do presidente, com vários ministros e entidades do setor privado, já teve a primeira resolução número 1, que foi publicada no Diário Oficial, para dar transparência, né? Então, tem uma missão que trabalha cadeias produtivas na área da agricultura, agroindústria, o tema da sustentabilidade, da digitalização do agro, que é a rota tecnológica de agregação de valor, em vários setores, segurança alimentar e nutricional. Essa é uma missão. A outra missão é complexo econômico industrial da saúde, que o objetivo é reduzir a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde e ampliar a saúde no país, né? Com uma meta, inclusive, super ambiciosa, que ainda vai ser definida nos próximos 2 meses,
de, em um período X de anos, nacionalizar boa parte das cadeias produtivas de críticas para a saúde. Tá? Essas missões vão ter metas mais específicas, até conectando Sim. com o seu primeiro trabalho lá de metas da presidência, né? A gente vai ter Sim. metas específicas das missões? Sim, nós temos uma próxima reunião do CNDI marcada, salvo o melhor juízo, para dezembro ou final de novembro. Isso vai ser divulgado posteriormente, publicamente. E nessa reunião vão ser apresentadas todas as metas dos grupos com os instrumentos. Quer dizer que a sociedade vai poder acompanhar isso, se as metas estão sendo cumpridas, o que está dando, vigiar, cobrar, quanto está monitorar, custando. participar. Exatamente. Outra meta, então, agronegócio, agroindústria, complexo da saúde, uma meta que reúne a parte de infraestrutura. Então, infraestrutura, saneamento, moradia e mobilidade. Tá? Essa meta está muito integrada com... missão, né? Missão. Essa missão está muito integrada com as metas e agenda de trabalho do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, que vai agora, nos próximos dias, ser atualizado, né, publicamente. Então, a gente está mapeando um conjunto de infraestruturas críticas, basicamente naquelas 3 áreas clássicas: telecomunicações, TICs, logística e energia, né? Inclusive, a parte de energia dialoga com... E saneamento, você falou também. E saneamento também, né? Agora o marco legal está relativamente pacificado, né? Houve aquele problema de interpretação da lei, a presidência emitiu um decreto, agora o Congresso estabeleceu um acordo, né? Mas, enfim, nossa infraestrutura está defasada há décadas, né? Não temos recursos de investimento, nem públicos, nem privados, para sequer atualizar o estoque de capital instalado, né? Pontes, basta dizer que as pontes estão caindo, né? Eu ando em São Paulo com medo de cair uma ponte na minha cabeça ou de eu cair na ponte, né? Uma coisa assim ridícula, né? Ridícula. Para quem anda o país, é surpreendente como os empresários brasileiros sobrevivem com alguma competitividade em alguns setores, vivendo num país com infraestrutura tão precária. São heróis e mártires ao mesmo tempo. Eu fui para o interior do Rio Grande do Sul esses dias visitar umas indústrias lá em Panambi, que, aliás, fiquei surpreso com a capacidade técnica que a gente tinha. Sim. Mas para chegar em Panambi foi um Deus nos acuda. Você demorei 5 horas de carro, a estrada fechando, só tinha a mão de um lado, não tinha a mão do outro. Nossa, assim, Jackson, um negócio vergonhoso, assim, vergonhoso. E olha que é o Sul Maravilha, né, Paulo? Exatamente, não estamos nem falando do interior do Nordeste. Né? Exatamente. Então, essa é a terceira missão. A quarta missão é toda a parte de transformação digital. Né? Então, isso é um universo, é um dos drives de desenvolvimento, a indústria 4.0, são novos materiais, tecnologias habilitadoras. Sistemas, né? Uma parte de indústria de software importante aí também. Software, economia de plataforma, muita problema de requalificação da mão de obra, da força de trabalho que precisa ser requalificada, enfim, toda essa área. Uma quinta é a parte de missão de descarbonização da indústria, ampliação das cadeias associadas à transição energética, bioeconomia, reduzir pegada de carbono. Então, entra toda a parte da agenda de futuro na área de sustentabilidade. E economia verde, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E a última são as tecnologias relacionadas à defesa, né? Críticas para a soberania e defesa nacional, que são sempre tecnologias com uma ênfase na dualidade, né? Uso militar e uso civil, e que gera muita inovação, gera muito investimento em ciência e tecnologia. A gente tem vários programas aí do Ministério da Defesa, muitos com cláusula de offset, né? O Gripen, o submarino... Não, e o Brasil avançou muito. Esses dias eu até escrevi no meu Twitter, eu fiquei chocado. O Brasil, ele faz submarino, ele faz caça de ataque, ele faz avião cargueiro e ele faz lançador de míssil. Quer dizer, que país emergente, com todos os problemas que a gente tem, que país de nível de renda emergente consegue fazer isso? Ninguém, né? O que o Brasil avançou aos trancos e barrancos, né, no meio de chuvas e trovoadas, a gente conseguiu ter um avanço tecnológico impressionante, né, Jackson? Se a gente olhar um país que quer ter assento no Conselho de Segurança na ONU, que tem as dimensões de um continente, que tem toda uma hegemonia subregional no Atlântico Sul, né, que tem pré-sal, que tem fronteira com todos os países da América do Sul, não pode prescindir de uma indústria de defesa, né? Não pode. E não se trata de ser belicista, nada a ver, né?
As pessoas gostam de comparar com a Costa Rica, né? Mas a Costa Rica não tem exército. Pô, a Costa Rica é do tamanho da Moca. Pô. Uruguai, né? Os nossos amigos uruguaios. A Zona Leste de São Paulo é maior que o Uruguai, né? Exato. Mas, Paulo, fantástico. Então, são essas 6 missões que, vamos dizer assim, dão a direção das ações agora das políticas, né? Todas essas missões são compostas, são pensadas, refletidas por grupos de trabalho, que reflete sempre essa composição, representação de trabalhadores, estavam lá centrais sindicais, das empresas, dos empresários, das associações empresariais. Elas podem convidar, elas vão convidar especialistas, academia e governo, né? Fundamental. E nos próximos meses, esses grupos de trabalho, eles têm definido 3 coisas. As metas, né? Quantitativas, inclusive, as agendas de gargalos, de problemas, os diagnósticos, né, que existem muitos, mas precisam ser sistematizados, atualizados e focalizados. E, finalmente, para completar essa ideia de modelo lógico, né, você tem meta, você tem o diagnóstico, o problema, você tem a meta que enfrenta a causa do problema, e você tem que ter uma agenda de projetos, né? Essa agenda de projetos, ela, de um lado, coordena iniciativas que já estão sendo feitas pelos ministérios. Então, lá tem o Ministério da Saúde, lá com o Gadelha, né, que coordena toda a parte do complexo econômico. Porque a questão é que isso tem que ser meio que transversal para todo o governo e todos os ministérios, né? Exatamente. Então, o que a estrutura do CNDI, que tem uma secretaria executiva que está ligada diretamente ao ministro da Indústria, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, vai fazer é essa coordenação e essa formação de uma matriz, digamos assim, de governança, de planejamento, para evitar o quê? Sobreposição, bater cabeça, otimizar as ações, definir prioridades, controlar cronograma, avaliar metas, monitorar, divulgar isso publicamente. Quer dizer, é um trabalho pesado, né? Um trabalho pesado, que envolve A ideia é que para dezembro a gente vai conseguir ter essas metas desenhadas. Sim, e os instrumentos e os gargalos. Sim, e já com algum relatório de andamento, porque muitas coisas, o mundo não para, né? Muitas agendas já estão em curso. Claro, do Ministério da Saúde eu tenho acompanhado, o Gadelha, eles estão a todo vapor lá, fazendo um monte de coisa, né? A todo vapor. E eles têm lá instrumentos preciosos, como a Fiocruz, né, e outros, né, que têm expertise internacional em certas áreas. Então, é um trabalho que exige muita dedicação, foco, capital político, né? E ainda bem que hoje nós temos o vice-presidente na direção do Ministério do Desenvolvimento. Aliás, foi um baita avanço isso, né? Porque é uma das discussões que a gente faz nas missões, é que ela tem que ter um status ministerial poderoso. Não adianta você colocar as missões como terceiro, quarto, quinto escalão, né? Então, o fato do Alckmin estar envolvido nisso é muito bom, né? Porque dá um status de vice-presidência, né, para o assunto, né? Sim, sim. Outros conselhos de outros países que têm uma função parecida com o nosso, eles estão ligados diretamente à presidência da República, né? À presidência da República. Porque precisa empoderamento, né? Precisa empoderamento para fazer coordenação entre ministérios autônomos, né? E também tem uma consequência desse processo todo, né, Paulo? A gente está dando muita ênfase nos instrumentos de implementação, né? Porque diagnósticos e planejamento, assim, é a parte até mais fácil de fazer, né? O difícil é garantir a implementação e os resultados, né? Por isso que precisa muito monitoramento. Esses dias eu fiz um levantamento, né, dos planos que existem no governo federal. Então, tem a Estratégia para a Transformação Digital Brasileira de 2018. Mas tem infinitos planos, né? Tem a Estratégia da Indústria 4.0, tem o Plano Nacional de Internet das Coisas, tem a Estratégia Nacional para 5G, tem a Estratégia para Governo Digital, tem a Estratégia Nacional de Inovação, tem planos setoriais a dar com, né? Tem Plano de Desenvolvimento Regional para cada região e tem o PNDR, que é o nacional. O problema é o seguinte, esses planos não se conversam e não saem do papel. Né? E não tem foco em prioridade. Plano, todo mundo fala falta plano. Não, plano não falta. O problema é executar o plano. Né? O problema é executar. Então, na literatura de avaliação de políticas públicas, a gente fala que tem um déficit de implementação. Né? Tem um déficit de implementação. E a implementação não depende só da vontade do governo, nem do setor privado. Depende de variáveis que estão, inclusive, fora do nosso controle. Né? Eu gosto muito de um pensador na área de planejamento público chamado Carlos Matos. E o Matos, que era um chileno que participou do governo Allende, depois fez uma teoria brilhante chamada planejamento estratégico situacional, ele dizia que os governos estão submetidos a um triângulo.
no vértice superior tem um projeto de governo, que é a direcionalidade, a ambição, e nos 2 vértices inferiores tem um polo que é a governabilidade e outro que é a capacidade de governar. Se essas 3 coisas não estão ajustadas, o projeto, a minha capacidade e a minha governabilidade, algo vai dar errado. Algo vai dar errado. Né? E sempre tem uma solução simples e equivocada para tudo, né, Paulo? Mas acho que, assim, até já, infelizmente, nosso tempo está chegando no final aqui, mas acho que dá para a gente sair otimista dessa conversa, né? Olhando, inclusive, esses 3 polos aí do triângulo, acho que a gente está num bom momento de ter um bom projeto desenhado, né, se a gente pensar nessas missões. A governabilidade está boa, pelo menos agora no começo do governo. Né? Como é que está a sua avaliação? Assim, imagino que você que viveu aí tempos sombrios, né, deve estar mais feliz agora, porque esses 4, 5 anos aí não devem ter sido fáceis para você também. Sim. O planejamento sempre de uma política é uma aposta, né? É uma aposta, não pode dar certo, pode dar errado. Mas eu diria que a gente está com um capital político razoavelmente suficiente para fazer boas apostas, com bons fundamentos, né? Com bons fundamentos, uma boa chance e probabilidade de dar certo. É claro que tem, por exemplo, que fazer esse debate no Congresso, né? Muita coisa da política industrial precisa passar por arranjos regulatórios, precisa mudar a regulação. A própria reforma tributária foi uma experiência interessante, né? Apesar de não ter sido uma reforma ideal, ela vai simplificar muita coisa, ela vai diminuir a guerra fiscal. Tudo isso vai acumulando na direção de um projeto, né? De um projeto de desenvolvimento. Mas outras reformas regulatórias deverão ser implementadas. Elas já devem aparecer aí no bojo dessas metas e dos instrumentos, já deve vir um pacote de questões regulatórias. E você sabe mais do que eu, as condições macroeconômicas estão melhorando, né? E o cenário... Vamos ter uma janela boa aí, vamos ver se esses Exatamente. 2 anos conseguimos fazer alguma coisa, porque a janela realmente está bem melhor, né? E até a própria China, né, tá com expectativas de crescimento, e isso é importante para qualquer país que tem parceria comercial com eles, né? Ainda que o mundo viva com instabilidade por causa da guerra na Europa e dos conflitos, né, entre comerciais, né, felizmente comerciais entre China e Estados Unidos, o cenário internacional também está tentando com leves melhoras, né, digamos assim. Então, é uma janela, né? Já tem um nome, porque assim, a gente teve o Plano Brasil Maior da Dilma, teve o PDP, que é a Política de Desenvolvimento Produtivo, teve lá do Furlan, a PITSE, né? Ele tem uma dificuldade até hoje de decorar essas sopas de letrinhas, né? Mas foram essas 3, e agora é a política de missões. Tem algum apelido já, não? Não. Ainda não, mas ainda certamente... Tá política de missões. Eu acho que vai acabar pegando essa ideia de política de missões. Certamente a turma do marketing político e da área de comunicação vai acabar escolhendo um nome bacana, né? Mas mais do que o nome, o que importa é o conteúdo e os resultados. Perfeito. Agora estamos começando, então, nesse quarto guarda-chuva da política industrial, que vão ser essas missões. Fantástico, Jackson. Deixar as palavras finais com você aqui. Foi show de bola, né? Acho que trouxe muito conhecimento aqui para todo mundo que nos acompanhou. Para a gente aqui no programa é uma alegria ver que as missões estão sendo implementadas aí na prática, no governo, né? A gente tem feito campanha, né, sobre essa ideia, né, sobre essa narrativa, né? Então é legal ver isso sendo aplicado. E deixo as palavras finais aí para você deixar para os nossos ouvintes. Então, eu estou confiante, né? Eu acho assim que variáveis como prestígio, compromisso político com uma lógica diferente de fazer política industrial e de fazer política pública, né? Uma representação super qualificada dentro do novo CNDI, dos grupos de trabalho, com a autoridade política do vice-presidente coordenando esse processo, a existência de mandatos legais formalizados, publicação no Diário Oficial, né? Transparência das regras, uma atividade de planejamento intensa e uma colaboração muito grande com o setor privado, né? O governo não sabe tudo, nem deve saber tudo. O governo deve coordenar, regular, criar incentivos, e o setor privado que é o protagonista disso, né? E uma preocupação muito grande em monitorar e avaliar as coisas, que antes não existia no Brasil, pouco se falava sobre isso, né? Então, acho que esse conjunto de alinhamentos vai produzir um bom resultado. Boa. Fantástico, professor Jackson Detoni, obrigado, uma alegria, um prazer, uma honra recebê-lo aqui nessa conversa, o nosso podcast, torcendo para que essas missões deem certo. Somos, obviamente, entusiastas, né, da ideia
das missões, por isso o título do nosso podcast, Missão Desenvolvimento. Né? Parabéns pelo trabalho, pelo podcast e estou à disposição. Obrigado, forte abraço, obrigado. O podcast Missão Desenvolvimento é uma realização da AFB-NDS, Associação de Funcionários do BNDES, e vai ao ar semanalmente em todas as plataformas digitais. O programa tem direção de Felipe Peçanha, produção de Tatiana Gurgel e edição de Pedro Rocha. Para saber mais, acesse nosso site www.missãodesenvolvimento.com. Você também pode assistir a outros episódios já gravados nos canais do Missão Desenvolvimento e da AFB-NDS nas redes sociais. Até a próxima!